típica do nosso inverno, né? Já fazendo um pouquinho de frio, sobre o tema do adolescente. O Evangelho, que acabou de ser lido, O Homem de Bem, traz enumerações de moral, comportamento, traz um olhar, Kardec trouxe através dos espíritos, sobre tudo que faria a composição necessária a um espírito que reencarna no seu processo de evolução. E essa busca, ela não se faz em uma única vida e numa única existência, ela faz por toda a existência do espírito, até atingirmos a paz interior e, enfim, a nossa luz. Mas como ser um homem de bem? Deus, na sua infinita bondade, Ele permitiu que, ao reencarnarmos no planeta como o nosso, planeta Terra, nós tivéssemos bem definido alguns tempos de nossa vida, do momento em que aqui chegamos, do momento em que aqui vamos partir. Então, quando pensamos nesse tema, o adolescente e a casa espírita, não podemos nos esquecer da proposta das associações médico-espíritas, que é a leitura da vida do espírito, apoiado hoje pela ciência, mas jamais nos afastando da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, não podemos nos afastar desse pensamento para pensar algo e apresentar. E eu li há muito tempo um livrinho que saiu pela editora Celd, Adolescente na Visão Integral. E à medida que eu fui lendo, eu percebi que a autora, até apoiada pelo Altivo na época, ela buscou um estudo no Livro dos Espíritos, mas ela não buscou um estudo sobre o adolescente, ela buscou um estudo sobre a infância, para falar sobre adolescente. Na época aquilo me chamou a atenção. E hoje, quando voltamos a reler o livro, e é muito interessante, né? Quando você faz uma leitura pela segunda vez, o amadurecimento que você tem, eu fiquei me perguntando, cadê o adolescente na casa espírita? Né? Cadê, Renata? O adolescente na casa espírita, né? Cadê, Sara, o adolescente na casa espírita? Samuel, né? Porque nós já passamos da nossa adolescência. Cadê? E olha que a casa espírita se esforça, porque tem os encontros, tem a mocidade, começa, né, pequenininho com o evangelho, mas cadê o adolescente? Eles vêm, eles vão, às vezes eles chegam pela mão dos pais, poucos chegam, né, e ficam por si. Eu fiquei pensando, mas isso não é algo aqui da casa a qual frequento. Isso nas casas que nós vamos passando, nós vamos observando isso. Então ficou essa interrogação. A proposta hoje, meus amigos, não é trazer uma resposta a essa pergunta, cadê o adolescente na casa espírita? Mas talvez nós pensarmos o que é o adolescente, para que nós possamos, talvez assim, abraçá-lo na casa espírita. Por quê? Que no planeta Terra, nós passaremos por essa fase, que ela é muito mais cultural do que orgânica. Como orgânica, ela leva outro nome, ela leva o nome de puberdade. Mas por quê? Que um espírito, quando reencarna, eu sempre reafirmo o planeta Terra, porque nós estamos falando deste planeta. Um espírito, quando reencarna, ele vai passar 10 anos num processo da infância, reaprendendo, recebendo estímulos ou não. Ele vai passar 10 anos num processo onde o cérebro dele está muito mais suscetível a outras impressões, a vários momentos que ele irá guardar. E ele passará depois mais 10 anos neste processo chamado puberdade. E depois ele entra na fase adulta. Porque o processo adolescência, ele pode se estender por mais 10 anos. Então veja, 10 anos eu estou na infância, 10 anos eu estou numa transição entre deixar de ser uma criança e me tornar um adulto, e depois passarei um bom tempo na fase adulta, até chegar ao envelhecimento, que é onde o patrão da nossa casa, Leon Denis, diz, é onde nós vamos deixar a energia do corpo para sair de nós, para entrar em cena uma outra energia, a dos nossos pensamentos sobre a nossa vida como espíritos. Porque o corpo passa a deixar de ter toda aquela energia, então é o momento das reflexões. Então vamos pensar assim. A infância e o homem de bem. O texto que acabamos de ler.
Para entendermos a adolescência, vamos começar a pensar, então, primeiro na infância, como nos alertou a autora e como nos alerta Kardec, que nós vamos ver mais à frente. Veja bem, olha essa menininha bonitinha de vestidinho e ela se tornou uma adolescente. Veja bem, aqui e aqui. Passamos um tempo na infância e depois crescemos. Essas pessoas recriaram na foto o mesmo contexto. Fica até engraçadinho, né? Quando nós olhamos a menina aí toda sujinha e vemos ela como uma adulta refazendo esse tempo. Então, organicamente, isso é fato. Ninguém irá escapar desse crescimento. Mas a nossa emoção, a nossa moral, ela não consegue acompanhar da mesma forma este crescimento do corpo, esse desenvolvimento do corpo. Para que essa menininha de vestido azulzinho aí, cândida, com a carinha de sapeca, se torne a menina que está ao lado, mas uma pessoa do bem, ela precisará passar por esse tempo, como nós falamos, mas ela precisará de mais. Ela precisará que alguém a estimule a isso. Nós somos viajantes do tempo, nós somos espíritos. Não chegamos aqui sem uma bagagem. Nossa bagagem está ali. Mas, às vezes, a nossa bagagem está um pouco desarrumada ou ela está com muita coisa. Imagine que você vai viajar para um local que você não sabe como é a temperatura de lá. Você leva roupa de frio, você leva roupa de calor, você leva um monte de coisa. Então, às vezes, quando você chega lá, alguém vai te ajudar explicando, olha, aqui é um local que faz muito frio, deixa essas outras roupas mais frescas. Ou então, olha, aqui a temperatura oscila. Você tem que separar um pouquinho de cada coisa. Alguém vai nos orientar como usar aquela bagagem na cidade que formos. Assim é a nossa vida de espírito, como aqui chegamos. Alguém tem que nos ajudar a reorganizar a história que trazemos conosco. Isso é uma bênção divina. Nós não chegamos aqui e ficamos aqui sozinhos. Nós não chegamos aqui com a nossa história e nós temos que dar conta dela. Haverá sempre um alguém. Este alguém chama-se família, que nem sempre será a nossa família consanguínea, mas que com toda certeza pelos laços que iremos fazer, a classificaremos como uma família. Então essas fotos que nós estamos vendo aqui mostram o corpo, mas o que será da mente, se também não tiver esse amparo? Então vamos pensar a adolescência através dos tempos. Se eu juntar um adolescente da Grécia Antiga, ou de toda essa época aí, com um de um século da Idade Média, com alguém dos anos 20, com alguém dos anos 50, com alguém dos anos 60, 70, com alguém dos anos 80, com alguém agora da nossa época, o que eles terão em comum para conversar? O que eles saberão falar um para o outro? Será que eles terão um diálogo? Porque são todos jovens, todos adolescentes, todos na mesma faixa, né, orgânica de corpo, mas todos terão um conhecimento, terão como estabelecer um diálogo entre eles? Não. Porque esse jovem de tempos outros não terá a menor condição de conversar com o nosso jovem de agora, que está na época da tecnologia. Tanto falamos da Terra como um planeta de regeneração. Tantos ansiamos por esse momento da regeneração da Terra. Mas nós temos que olhar esse tempo passando através da própria juventude. E como a juventude sofreu as impressões de uma cultura, porque o jovem dos anos 60, 70, ele hoje é um chefe de família. O que ele trouxe de lá, dessa cultura? O que ele trouxe de conhecimento para educar o espírito que veio depois dele, ao qual ele se tornou pai ou avô? Então vejam que se não olharmos para esse momento com olhos com maior respeito, nós começamos a confundir a geração que vai vir depois. Porque são os valores que nós estamos colocando neles que mais tarde farão com que esse planeta consiga fazer essa modificação. Por isso falávamos do homem de bem. Por isso que nós, adultos, que antecedemos aos jovens, temos que internalizar esses valores com maior compreensão e não como uma grande exigência ao nosso espírito,
Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Porque esses jovens aqui, e muitos de nós estivemos lá, pelo menos aí na década de 80, o que trouxemos nós? Na década de 80, por exemplo, hoje nós falamos muito, questionamos muito o adolescente pelas suas relações afetivas. Como são frágeis nas suas relações afetivas na busca um pelo outro. Como hoje a sexualidade está tão confusa para os jovens. Mas pensem nos jovens dos anos 80. Eu fui uma jovem dos anos 80. Eu me lembro que naquela época falavam sobre algo chamado amizade colorida. Vocês lembram desse termo? Né? Olha para que evoluiu a amizade colorida. Nós nem entendemos direito o que é aquilo, mas a gente já tinha uma ideia, tá, de relações afetivas não muito sedimentadas, mas de experimentação. E hoje nós estamos vendo a geração viver o que lá era um ponto. A espiritualidade conta conosco para o planeta regenerar. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Porque senão na geração à frente, aí depois nós cobramos dos nossos jovens aquilo que nós mesmos viemos arrastando de muito longe. Puberdade e adolescência. O que são e como mudam nossas vidas. Só repassando um pouquinho o que havíamos falado, né? Adolescência é a fase que estamos saindo da infância e entrando na fase adulta. Esse período compreende a faixa de 10 e 19 anos. Já a puberdade é marcada por várias mudanças hormonais e físicas, pelas quais os adolescentes passam e que para os meninos começa por volta dos 10 e vai até os 13 anos. Ou seja, enquanto a adolescência é um marco que tem relação com a idade, com as mudanças sociais, a puberdade envolve fatores biológicos, podendo inclusive ter duração e acontecer em idades diferentes para cada um de nós, dependendo do país aonde ela ocorra. Então, pensemos, tá? Acho que já está bem entendido, né? A puberdade é orgânica, é biológica, é uma mudança do corpo. O menino fica mais espichado, a voz muda, né? Começa a ter odores mais fortes. Ele chega do futebol, chega da escola, quer comer um pacote de biscoito recheado, deitar numa cama e banho nem pensar. Como alguns costumam dizer, banho é para os fracos. Né? Não é mesmo? Não é mesmo, Samuel? Né? As meninas não, as meninas já fazem o contrário. Essa época para as meninas, que existe uma mudança hormonal, o corpo fica diferente, elas até têm uma dificuldade com esse corpo. Né? Elas não conseguem se identificar e elas têm como espelho corpos de outros. Então, e como as meninas mudam muito, uma menina para outra é muito diferente por causa da genética, os meninos eles espicham, eles não mudam muito não, um para o outro. Mas as meninas têm isso, é um drama, é um drama. As espinhas, né? E aí elas fazem o contrário, elas se cuidam mais. É um movimento da puberdade. A adolescência não, é um contexto social. Por isso que ela às vezes não termina aos 12, 19 anos. Né? A gente vai encontrar pessoas muito mais velhas com atitudes infantilizadas que nós identificamos assim, parece um adolescente na hora de fazer aquilo. Tá? Pergunta, como foi a nossa adolescência? Né? Qual era o ideal romântico? Vamos brincar nós aqui. Como imaginava que seria sua constituição familiar? Porque nós também já tivemos, né, gente? A nossa puberdade, já passamos pela nossa adolescência. Alguém lembra? Como pensávamos? Como olhávamos para frente? Será que queríamos ter filhos? Não queríamos? Queríamos estudar? Como que será que era isso? Nós sonhávamos com uma profissão? Será que já tínhamos organizado na nossa cabeça o que queríamos ser, o que não gostaríamos de ser? Desejava morar sozinho? Eu um dia vou morar sozinho, ninguém vai mandar em mim. Duvido. Vou encher minha geladeira de besteira e vou comer o dia inteiro. Quero ver se eu arrumo minha cama. Eu vou morar sozinho. E muitos de nós estamos com nossos pais até hoje. O morar sozinho foi se perdendo. Nós fomos entendendo outros valores, ou às vezes fomos tendo outras necessidades. Com quem você conversava sobre as etapas da vida? Se a gente for parar para pensar, quem nos orientava? Às vezes era outro coleguinha que também não sabia das coisas, igual nós mesmos, né? A televisão, os filmes. Na nossa época não tinha a internet, então eram as revistas, alguns de nós os livros.
Quem conversava conosco sobre as etapas da nossa vida? Foi fácil ser adolescente para cada um de nós? Será que foi fácil termos a idade que hoje nós olhamos que os nossos jovens têm? Da nossa história de vida, de espíritos encarnados, aquele período de infância e depois o período da adolescência, foi fácil para nós? Ouço muito aqui na casa os companheiros falarem assim: se eu tivesse entrado para a doutrina naquela época, será que entraríamos? Será que já conseguiríamos pensar? Não sei, não temos respostas, né? Mas é algo que a gente tem que começar a pensar. Então vamos pensando assim: a aquisição da identidade se consolida através da relação do jovem com o outro. Porém, essa identidade é uma conquista, fruto do relacionamento que for estabelecido desde o desejo dos pais para terem seus filhos até a adolescência propriamente dita. Lembra lá no início do homem de bem que nós falávamos? Para que eu possa organizar a minha bagagem reencarnatória, espiritual, emocional, eu precisarei que alguém me estimule a tanto, me oriente a tanto. Porque neste planeta nós temos esta necessidade de que o outro legitime quem eu sou. Deus não era bobo. Deus não era, não. Deus não é bobo. Ele sabia que se deixar só por nossa conta, nós seríamos seres muito egocêntricos, egoístas. Então nós precisamos do outro. E este outro provavelmente inicia o processo de quem eu sou pelo desejo dos meus pais. Pode ter sido um desejo de que eu não nascesse, pode ter sido um desejo de que não quero ter filhos, pode ter sido um desejo de quero ter um menino, uma menina. Quantos desejos? Lembra que eu perguntei a vocês? Como é que vocês projetavam a vida de vocês para o futuro? Porque isso é ali que inicia a história do filho que você recebe, do adolescente que hoje nós vemos. Uma das orientações da casa é que nós falássemos para que as pessoas, que elas não utilizassem do prazer do corpo, único e exclusivamente para um prazer momentâneo. Porque eu posso estar convidando o espírito a vir essa vida através de mim, sem eu ter conexão, sem eu ter todo o preparo para receber esse espírito. E é o que a autora aqui vem nos falando. Olha a importância. Se tudo na Terra eu preciso que o outro me ajude e me valorize e me legitime, se quando a história de vida de um ser nasce, até no preparo daquele casal para receber esse filho, então isso tem que ser muito bem amadurecido. Algo que nós estamos percebendo ao longo do tempo que não é assim que acontece. Então, o desejo dos pais para ter seus filhos é até a adolescência propriamente dita, porque quando eu recebo esse espírito, ele irá passar pela infância, as primeiras impressões, e quando ele chegar na adolescência, nós vamos ver mais lá à frente, que ele começar a mostrar a sua real personalidade. Isso vai me fazer uma falta muito grande se eu não me planejei, se eu não me organizei, se eu não pensei em tudo isso de uma maneira, vamos colocar assim, com o meu pé bem sedimentado no chão. Cada fase anterior contribui de maneira significativa para a vida adulta. A maturidade dos curadores é fundamental na estabilização dessa fase, que é a adolescência. Na Terra, apesar de contestar para alcançar sua autonomia, ainda dependemos emocionalmente. Nesse estágio, a necessidade e reconhecimento do outro. No planeta Terra é assim. Sempre iremos olhar, sempre teremos como referência, como espelho, como norteador o outro. E aí nós vamos no Livro dos Espíritos. Retorno à vida corporal e infância, lá na 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Veja, Kardec já tinha esse olhar. Ele já tinha uma indagação. Por que aquela criança tão bonitinha, chuchudinha, engraçadinha, entra numa outra fase que é a adolescência e ela muda? Outros não, até segue de uma forma muito similar. Mas ele lá já perguntava aos espíritos.
E olha o que os espíritos vão respondendo. E é grande a resposta. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Vós não conheceis os segredos que esconde as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. Entretanto, as amais, lhes querem bens, como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que se possa ter por outro. De onde vem essa doce afeição? Essa terna benevolência que até mesmo estranha sente por a criança. Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar. Então, Kardec já começa a dizer assim, tá? É o espírito que retoma a sua natureza. Ou seja, não tem uma chave de liga e desliga ali na criança, em que ela mudou, deixou de ser quem era e se tornou um outro. Ele levou 10 anos sob os nossos cuidados, essa criança, para que ela pudesse receber uma nova educação. Mas a bagagem ela já tinha. Em algum momento, o espírito teria que assumir a responsabilidade pela sua própria mudança. Não posso deixar eternamente. Nós já entendemos que o outro me legitima, o outro me ajuda. Mas há de chegar um tempo do espírito em que ele precisa assumir a responsabilidade. Não adianta, como o exemplo que eu dei, de eu virar para a Verinha e falar assim, não, Verinha, aqui em Cabo Frio, olha, venta muito, tenha sempre um casaquinho na sua bolsa. Tá? E a Verinha, toda vez que sair de casa, esqueceu o casaco, eu tenho que lembrar para ela. Ela está assumindo a responsabilidade sobre a informação que eu dei? Não, ela está contando comigo para lembrar a ela sobre essa informação. Então, Kardec vem avisando que aqui no planeta Terra, essa mudança ocorre dessa forma. Tá? E aí os espíritos continuam. As crianças são seres que Deus envia em novas existências. E para não lhes impor uma severidade muito grande, lhes dá todo o toque de inocência. Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, é somente sobre elas que recai a pena. Então a criança tem toda aquela aparência da inocência para despertar em nós os nossos melhores sentimentos. Não podemos esquecer, não vamos entrar nessa seara, de que recebemos antigos amores, antigos desafetos, recebemos espíritos a qual nós nos colocamos para ajudá-los na sua caminhada, recebemos espíritos que irão nos ajudar na nossa caminhada. Nós recebemos espíritos para ajudar a espiritualidade maior a dar a oportunidade para que cada um a seu tempo evolua. Mas o que traz de histórias doloridas, de histórias confusas, de histórias de paz, a criança que eu recebo? Então ele diz, acho muito interessante, essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser. E se não são, é somente sobre elas que recai a pena. Então é a imagem do que nós precisamos ser. Tranquilos, em paz, digamos assim, inocentes no sentido de sermos o homem do bem. E assim continuam os espíritos. Mas não é apenas por elas que Deus lhe dá esses aspectos. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário para a sua fraqueza. Esse amor seria notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente e rude, ao passo que, ao acreditar que seus filhos são bons e dóceis, lhes dão toda a afeição, os rodeiam com os mais atenciosos cuidados. Mas quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre sobressaem as características que estavam ocultas na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem um coração puro, a explicação é fácil de ser concedida. Então, durante esses 15, 20 anos, o que acontece? Para amparar os pais, para que o amor dos pais também possa ser fortalecido, para que eles possam ter a ascendência moral sobre os seus filhos, a criança também surge, despertando essa afeição. Mas em algum momento, como eles diz, o caráter real e individual vai aparecer. Por isso, a importância do fortalecimento desses pais ou cuidadores,
o entendimento que a doutrina espírita nos traz, para que quando esse momento chegue, não ocorra o que hoje muitos pais sentem. Alguns pais sentem-se fracassados perante os filhos, esquecendo que esse filho traz uma bagagem. Se há de se pensar no fracasso, que eu pense então naquilo que eu não fiz. Mas aquilo que eu tenho por mente e desejo fazer, eu não posso encarar como um fracasso. Porque o que eu coloquei ali para aquela criança para ela melhorar, o que eu estimulei ela no bem. Aí, abrindo um parênteses, olha a importância da evangelização. Olha a importância de que eu venha, pode ser na casa espírita ou um outro espaço religioso que fale sobre Deus. Olha a importância de eu apresentar ao meu filho, ao quem eu cuido, a ideia da espiritualização, dos bons sentimentos, retirando dele um pouquinho tudo que materialmente o mundo apresenta e permitindo que ele possa repensar um pouco, ainda como criança, aquilo que ele vai enfrentar um pouco mais à frente. Abrindo só um parênteses, eu venho de uma família católica. E eu me lembro bem que a minha mãe, ela sempre fala, eu me lembro bem dela me levando, né, na igreja, ela sempre fala, eu lhe apresentei a Deus. O caminho que você irá escolher para segui-lo, agora é com você. Mas eu me lembro dela me levando pequenininha. Então, ela não fez uma exigência da religião, mas ela não permitiu que eu não passasse por perto dos ensinamentos de Deus. E isso eu agradeço muito aos meus pais. A escolha, como ela falou, agora é sua. Porque também, em algum momento, os pais precisam falar para os filhos: agora, se você não levar sua blusinha de frio, é você que vai sentir o frio. Porque eu te avisei que tinha que levar. Então, em alguns momentos, os pais também vão ter que entender isso. De fato, imaginai que o espírito das crianças pode vir de um mundo em que te adquiriu hábitos totalmente diferentes. Como gostarias que vivesse entre vós esse novo ser que vem com paixões completamente diferentes das vossas, com inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como deveria se incorporar e alinhar-se entre vós de outra forma, senão por aquela que Deus quis, ou seja, pelo crivo da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, os caracteres e as variedades de seres gerados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Eu chamo assim, essa coparticipação na criação, esse pedido de Deus que possamos ajudar aqueles que vêm dos mais variados mundos, com as mais variadas paixões, e batem no nosso lar, vai permitir que nós possamos também repassar a limpo a nossa própria história. Então, é um contínuo este movimento que a espiritualidade aponta na vida de cada um de nós. À medida em que eu também for ensinando a um outro espírito, eu vou rever quem eu sou. À medida em que eu for compreendendo isso, que eu também vim, né, de um outro instante, que eu também vim com minhas paixões, que eu também vim com os meus medos, à medida em que eu for ressignificar quem eu sou através dos meus filhos, eu também evoluo sempre um pouco mais. A família e o adolescente. Compreendendo um pouquinho, volto só aqui, que eu recebi um espírito, que esse espírito vai passar por todo esse processo de que eu vou ensiná-lo a reorganizar quem ele é, de que ele, com criança, toda a sua inocência despertará em mim novos sentimentos, melhores sentimentos, olhando e percebendo, pelo viés da doutrina, que é uma nova chance para quem cuida, para o cuidador e para quem é cuidado. Vamos pensando novamente o espírito encarnado no seu corpo biológico. Como a família, então, agora olhar e pensar que essa criança cresceu, que esse corpo tem novas dimensões e que começa, neste momento, por conta dos hormônios que eles tiveram também, a sexualidade desse ser. E o que é a sexualidade? A sexualidade é um
é a busca por um outro ser. Não vamos confundir a questão do sexo com a sexualidade. Na família, a partir do momento em que os hormônios, que o corpo começa a sofrer suas modificações, em que socialmente essa criança, que agora já tem novas dimensões corporais, está inserida num contexto, ele inicia a sua busca por um outro alguém. Porque ele está saindo de quem ele era como uma criança e iniciando a vida adulta. E este momento, entre 11, 12 e 13 anos, os meninos e meninas começam, sim, a se olhar. Existe hoje uma campanha muito grande, ela é muito incentivada pelo Conselho de Psicologia, que criança não namora. Por quê? Para que eu não pule essa fase, para que eu não comece a mexer com algo que mais à frente, naturalmente, virá. Existe uma questão orgânica, quando nós falamos, existe uma questão social. Então, na questão orgânica, é fato. Mas se eu começo em criança já a estimular, o que eu estou fazendo? Eu estou pulando uma frase. Vamos associar o que os espíritos nos falaram. Eu começo já em criança a estimular a ideia do namoro, a ideia da busca pelo outro. Eu estou mexendo naquela criança, naquele espírito que ainda está no processo de assimilação de novos conhecimentos. Então, hoje o CRP faz muito essa campanha. Criança não namora. Adolescente, ele já começa a olhar para o outro. Ele está com 11 anos, ele está com 12 anos, ele está com 13 anos, ele já começa a olhar e se sentir atraído pelo outro. É um movimento porque ele já caminha para a fase adulta. A perda dos pais é a vivência do importante processo de separação e individuação. Esse é um momento difícil para os pais. A criança não é mais uma criança, né? Também não é um adulto, está ali, naquele momento. Aí tem hora que os pais falam com a criança como se fosse adulto, com o ser, né? Vamos tirar o nome criança. Tem hora que fala como se fosse uma criança. Confunde, porque a responsabilidade ali está difícil até para os pais estabelecerem um limite. Você já pode fazer isso porque você já é grande. Posso ir não sei aonde? Não, você ainda não pode, não. Você é muito pequeno para isso. Espera aí. Eu estou grande ou estou pequeno? Né? Alguém riu aí, né? Não é mais ou menos assim, Sara? Né? Você pode isso. Não, isso não, mas espera aí. É uma confusão que é muito mais na cabeça dos pais do que do próprio jovem. Porque todos estão aprendendo a viver com um novo momento. Em compensação, é dolorido para o adolescente. Porque à medida em que os pais também vão dando a esse adolescente uma responsabilidade sobre algumas coisas, o adolescente recua e fica querendo ser a criança. Ao mesmo momento em que o adolescente fala assim, compra para mim uma blusa que eu vi linda, divina, maravilhosa lá na loja X, ao mesmo tempo assim, vai comigo. Né? Aí coloca, esse ficou bonito. Aí a menina fala, esse ficou bonito. Mas eu gostei desse. Então, ao mesmo tempo que a mãe que ainda ajudava a escolher a roupa, é ao mesmo tempo que diz, não é isso que eu quero. Esse processo de separação, individuação, ou seja, os pais levando os adolescentes a serem um adulto, aí gerando já a ideia da autonomia deles, ao mesmo tempo que o adolescente está, por favor, fica mais um bocadinho aqui comigo. Aí é o adolescente que não quer acordar para ir para a escola, e o pai tem que ir lá, a mãe tem que ir lá, acorda. Porque quando era criança, era gostoso, né? Daquela cutucadinha, acorda, dá beijinho, tá? Ele ainda não... E aí a mãe ou o pai fala assim, se eu não for acordar, não vai para a escola. Deixa eu contar um segredo para vocês, vão sim. Porque na hora que eles começarem a perceber que estão perdendo aula, estão perdendo um monte de coisa, eles vão. O que, na verdade, nós queremos ainda é aquela coisinha da criança que está começando a ser perdida, que está começando a ser deixada de lado. E é um momento de luto, tanto para os pais quanto para os filhos. É aquela bronca que o pai e a mãe dá para fazer uma coisa e a danada da criança ou do adolescente vai lá e repete e faz. Num jogo de estica e puxa, alguém tem que parar e pensar, gente, quem está com medo do quê? São eles que estão com medo de deixar de ser criança ou somos nós que estamos com medo que eles cresçam? Aonde que está aí o limite para que eu possa estabelecer de verdade as regras e fazê-las cumprir sem medo do abandono?
a perda da identidade infantil e a redefinição de responsabilidade e as dependências, que era como falávamos antes. Tá? A identidade infantil é difícil. Porque 11, 12, 13 anos, eu estou mais próximo da criança que eu fui do que do adulto que eu pretendo ser. 16, 17, eu já estou mais próximo do adulto, já é um outro contexto. 18, eu já estou mais próximo de ser o adulto. Mas antes, não. E aí é nesse momento que as pessoas inauguraram aquela ideia do aborrecente. Porque, na verdade, dentro da família, todos estão aprendendo a ser diferentes diante da mudança daqueles que até então estavam sob a sua responsabilidade e que continuará a estar a sua responsabilidade, não vai mudar. Ele apenas está ganhando autonomia. O ciclo vital familiar é repleto de experiências que marcam mudança nos relacionamentos entre as pessoas. Podemos, para melhor compreensão, denominar como trauma. A capacidade de elaboração das crises dos lutos é diretamente proporcional ao sentimento de segurança e de amor que existe no meio familiar. Isso tudo que nós falamos aqui, na convivência diária, gera, tá, muita briga, muita discussão, muito eu não gosto de você, muito você não era assim, o que aconteceu? Falas duras dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Por quê? É uma mistura, tá, de sentimento, como nós falamos. Viver esse luto, viver essas crises, tá, vai estar diretamente proporcional, como se diz, ao sentimento de segurança, de amor que existe no meio familiar. As famílias que se amam, se querem bem, fazendo um link com o que falavam no início, a importância de eu saber escolher quem é que vai gerar comigo essa família, para dar essa segurança familiar, para dar base para eu poder organizar esse espírito que chegou. Se for frágil, quebra, não suporta. A família que ela tem mais segurança, que existe mais amor, por mais que as palavras sejam duras, por mais que os embates ali aconteçam, lembra que os espíritos falaram? O espírito está começando a mostrar a sua verdadeira personalidade. Se não estiver essa sensação de segurança e de amor, o que acontece? Os pais sucumbem. Os pais sucumbem porque eles chega um momento em que eles falam assim, não quero mais, deixa, não suporto mais. Existem horas que os filhos dizem, não quero esses pais. Eles não me entendem. Eles não servem para mim. Ontem eu estava no aniversário de 15 anos. Ouvi um grupinho atrás de mim assim, quando o pai e a mãe começaram a cantar, a fazer aquela homenagem, aquele momento bonito da festa de 15 anos. O Gabriel queria tanto que meus pais fossem assim. Queria tanto que os meus pais fossem meus amigos, meus parceiros. Então eles começaram a olhar aquela cena ali e provavelmente deve ser uma família que deve ter as suas dificuldades, mas tinha como base o amor. Então o que eles identificaram? Eu gostaria de ter isso. Não sei se tem, não sei se não tem. Mas aquela ideia de que o outro, né? A goiaba que dá no pé da casa do vizinho, ela é sempre mais gostosa que a da minha casa, né? Aquela ideia de que o outro é melhor. Tanto que nós temos essa ideia de um referenciar-se ao outro. É o momento em que os jovens, ele procura muito espelhar-se na turma, porque ele está gerando uma identidade. Ele começa a sair do seu âmbito familiar e está socializando com outros. Se as crises começam a suceder, se ele começa a ver aquele momento muito mais como um trauma do que uma mistura de ideias, ele tende a ir buscar coisas muito pesadas, muito confusas, que é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Por que a nossa sociedade é tão frágil? Porque os laços familiares, porque os laços afetivos, porque os laços emocionais não duram um luar. Conhece-se hoje, gera-se um filho, não dá certo aquela relação, eu me separo, eu vou em busca de outro alguém que possa legitimar o meu amor, dar aquilo que eu acho que eu preciso, eu gero outro filho, e assim. E aquele filho que era daquele pai, aquele pai também já fez uma outra família, e aquele ser está solto no mundo. Como vivenciar tudo isso, o que nós chamamos de trauma, como vivenciar o seu luto de perda de identidade, de descoberta da sexualidade,
de organização das suas paixões, sem ter quem os ensine. Volto ao exemplo bobinho que eu dei da mala. Tá? Como? Se eu chego, arrumo, alguém diz para mim, olha, cuidado, aqui faz muito frio. E depois, um belo dia de sol, uma semana de sol, não vejo mais aquela pessoa e pergunto, ué, mas falaram que aqui fazia frio, separei toda a minha roupa de frio, agora só faz calor? E cadê aquela pessoa que disse para mim? Como é que ela vai me explicar? Como é que essa mudança? Essa pessoa não existe mais. Um adolescente que não tem segurança do amor dos pais não poderá viver seu processo de emancipação com equilíbrio. Então, a ausência dessa segurança vai gerar no adolescente esse tipo de comportamento aqui. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Ou esse. Ou esse. A nossa sociedade hoje está repleta desses exemplos. Os mais difíceis, os mais confusos. Esse é um perfil que é dado pelo IPEA. 96% dos infratores privados de liberdade são do sexo masculino. 60% entre 16 e 18 anos. 60% são negros. 51% estão fora da escola. 49% sem emprego. 66% oriundos de famílias extremamente pobres. Esse cenário do menor infrator é o cenário do espírito que retornou, não teve base, daqueles pais que o receberam, daqueles cuidadores que não estavam preparados, daqueles que não entenderam que ali tinha alguém necessitado de muita ajuda, e ele ficou solto, sem a segurança, sem conseguir vivenciar os seus lutos de perda da identidade infantil, seus lutos da mudança do corpo, seus lutos sobre a questão da sexualidade, são aqueles que ficaram soltos, sem saber o que fazer da própria reencarnação. Da mesma forma, os pais que temem ser abandonados pelos filhos reagirão, porque também existe um outro lado. Nós falamos daquele que chega numa família que não tem estrutura, e do quanto é essa estrutura que vai dar base ao outro. Mas existe um outro ponto. Existem pais que temem ser abandonados pelo filho adolescente. Ele teme, ele também não consegue compreender aquele processo de separação e individuação. Ele quer que o filho torne-se infantilizado em uma criança, porque ele também traz as suas marcas de medo e de solidão. Então, muitos desses pais, eles ameaçam os seus filhos com abandono. Normalmente, pais que estão separados, eles têm uma tendência, quando o filho não obedece, quando o filho não reage a ele da maneira como ele gostaria, como aquela criança, ao se tornar um adolescente, já não é mais o que ele pensou, ele tem o hábito de falar assim, vou mandar você para a casa do seu pai. Ou se está com o pai, você então vai viver com a sua mãe. Ou quando não é isso, essa é uma fala corrente hoje em dia, eu vou te levar para o conselho tutelar. Então o conselho tutelar tornou-se uma opção de educação daquele que não consegue obedecer. Então, eu vou no conselho tutelar. Eu vou te denunciar no conselho tutelar. E aí, algumas desses jovens tornam-se, inclusive, esses menores infratores. Porque no momento em que eu pego uma lei, a lei que educa meu filho, eu perdi com isso a minha própria autonomia sobre esse ser. Pais que ficam submissos a seus filhos. Lembrem-se, é um espírito que neste momento começa a adquirir, como foi dito pelos espíritos, a sua verdadeira personalidade. Quando os pais se tornam submissos a seus filhos, então é aquele espírito que passou a ter sobre o pai a ascendência, sobre a mãe a ascendência. E são aqueles filhos que não conseguem de forma nenhuma aceitarem regras, tornam-se, como é dito no jargão popular, mimados. Tudo tem que ser feito ao tempo deles. E aí o que está acontecendo? Uma geração de ansiosos. Não conseguem lidar com as frustrações. Uma geração que está sendo muito cedo mesmo, acostumada a fazer valer o seu direito, quando eles nem sabem direito ainda o que é fazer valer um direito.
ou o excesso de proteção. Não deixa o filho tomar contato com o mundo em que ele vive, com a sociedade que ele está. Não deixa o filho perceber tudo que está a seu redor, criando-o como se fosse muito frágil e pudesse quebrar-se a qualquer momento, pois há um medo muito grande desses pais de serem abandonados por aquela criança que já não é mais a criança, já é um adolescente a caminho do mundo adulto, prejudicando por demais isso. Aí são os adolescentes que vão chegar aos seus 50 anos ainda adolescentes, porque não conseguiram já fazer escolhas próprias, não foram incentivados a tanto. Então, a influência dos pais na educação dos espíritos. As bases que contribuem para a formação familiar se fundam na escolha do parceiro, no sentimento de pertencer a algum lugar e no habitat íntimo. Ou seja, a influência dos pais na educação do espírito começa com a própria história dos pais. E não somente depois que esses filhos nascem. Começam na escolha de quem é que vai estar comigo, do sentimento de pertencer a algum lugar, ou seja, da sua própria valorização, da sua própria ideia de que você faz parte de um grupo, que você tem algo a oferecer, que você tem algo a receber, que você poderá amar e você poderá ser amado. Essa ideia de pertencimento. E no habitat íntimo, ou seja, nas reflexões que eu vou fazendo ao longo do tempo. Aí, quando eu trago meu filho para a evangelização e o deixo para ser evangelizado, eu venho para a palestra pública para também ser evangelizado como adulto que sou. Criar novos contextos emocionais dentro de mim, criar amadurecimentos necessários que talvez até então eu não tinha, aprender a lidar com as frustrações. O momento da palestra pública, ele faz parte desse elevar-se. E esse habitat íntimo não é só único exclusivamente na casa espírita. É no meu trabalho, é no meu estudo, é no meu dia a dia, é com a minha família anterior. Ouvir os filhos e se dispor a aprender com eles e reformular a relação. Ou seja, eu olhei para mim, olhei para o meu passado, percebi o que eu fiz comigo, entendi como é que foram as minhas escolhas, compreendo como estou agora, então eu preciso aprender agora a ouvir os meus filhos e se dispor a aprender com eles. Porque, como nós falávamos aqui antes, se eu começar a ter medo do que eles vão ser, e se eu não tiver segurança para ajudá-los a não ser nada disso, eu não conseguirei aprender a ouvir os meus filhos e a me dispor a aprender com eles. Eles não são da minha geração. Não adianta eu falar, na minha época não era assim para eles, que eles não entenderão. Se o contexto da adolescência é principalmente motivada pelo contexto cultural, pelo contexto da sociedade, na minha geração era de outro jeito, na deles é do outro. Então, mais do que eles pararem para me ouvir, eu preciso aprender a ouvi-los. Não adianta, único e exclusivamente, eu colocar as minhas verdades. Eu preciso, para atingi-los, ouvir a verdade deles. Porque até para eu ensinar, até para eu desconstruir uma verdade do outro, se ela estiver errada, eu primeiro tenho que ouvir. Não adianta eu chegar e falar, não, não é isso, não é isso, não é isso. Eu preciso prestar a entender. Por que você acha que é isso? Como é que é isso? Não é aquela ideia que foi propagada e que, olha só, não está escrito em nenhum livro de psicologia, tá? Se tem uma coisa que eu faço, é ler muito. Não vi nunca isso. De que os pais não podem contrariar os filhos, os pais não podem ter uma postura mais enérgica com os filhos. Isso não existe, isso não foi dito pela psicologia. O que se diz desse diálogo é, antes de você encharcar o outro com as suas verdades, isso não é só com os filhos, isso é no geral. Antes de eu encharcar o outro com as minhas verdades, eu preciso minimamente ouvir as verdades que o outro traz. Eu preciso entender como é que o outro pensa, até para eu conseguir atingir um ponto. E assim começar a reformular a relação que eu tenho com os meus filhos, com quem eu cuido, com o adolescente que eu vou cuidar. Inclusive na casa espírita. Ele chega para a mocidade. Eu tenho uma caminhada já na doutrina. Eu tenho um conhecimento que os anos de estudo me trouxeram. Mas aquele espírito está chegando agora. Eu preciso saber o que ele traz de bagagem. O que ele tem ali dentro. Como é que ele entende?
Eu posso estar recebendo o Espírito que durante muito tempo foram das bases eclesiásticas. Ele pode ter muito conhecimento. Não da vida do Espírito, talvez. Não da maneira como eu venho. Eu posso estar recebendo um Espírito que nunca percebeu a luz do Cristo como nós percebemos. Ele pode ter sofrido diante de muita coisa e passou a ver o Cristo muito distante. Eu preciso ter esse escuta, porque ele está chegando para eu ajudá-lo. Então, reformular a relação. O que é reformular a relação? Eu aprender, como diz os Espíritos, a ser humilde diante daquele que é o aprendiz. O adolescente de um filho é uma grande oportunidade de passarmos nossa história pessoal a limpo e, quem sabe, fazermos as pazes com ela, como nós havíamos falado antes, né? Então, mais umas perguntinhas. Vocês se lembram da infância? Como seus pais lidavam com vocês? Como você se comunicava com ele? Como exerciam autoridade? Quando hoje eu estiver no embate com os meus filhos, com aqueles que eu cuido, com o adolescente que está na mocidade, eu preciso parar e pensar. A criança ferida, sou eu ou são eles? Eu estou lidando com eles porque eu acho que eu estou, finalmente, fazendo diferente daquilo que fizeram comigo? Ou eu estou começando a perdoar o que fizeram comigo para eu finalmente poder ensinar ao outro? Que lugar que eu estou dentro da minha história, na minha relação com o jovem que está na minha frente? Por isso que, às vezes, é bom voltar lá atrás de quem fomos para pensar quem é que está ao meu lado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, está escrito assim: os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele, o espírito, uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para evitar no futuro que foi para ele uma fonte de mágoas. Então, no Bem-aventurados aflitos, um dos maiores capítulos do Evangelho, ali tem uma fonte inesgotável de informações para eu compreender o ser, para eu me compreender. Tanto eu compreender o outro, como eu me compreender. Nos momentos mais difíceis das relações entre nós, seria interessante que voltássemos lá, no Bem-aventurados aflitos. Por quê? Ali encontramos muito da história de cada um, explicada, aflição de vidas passadas, aflição de vidas atuais. E veja bem, se a adolescência é o momento X da vida de um espírito, para ele subir de uma forma melhor até ser um homem de bem, eu preciso lembrar isso, tá? A experiência, fazer com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro que foi para ele uma fonte de mágoas. Então, na casa espírita ou nas nossas casas, nós não podemos esquecer isso, tá? Ajudar a esse espírito a entender a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas. Ler, pensar, culto no lar, mostrar, apontar, perguntar. Meu filho, aí está a ponta do que você precisa modificar. É a sua vaidade? É a sua soberba? É o seu orgulho? É o seu medo? É o seu abandono? É o seu abuso? O que é? Veja que você está se repetindo e está se machucando e se maltratando. E ajudá-lo para ele evitar no futuro. Porque quando chegamos na fase adulta, quantos de nós não vamos repetir erros que nem precisávamos mais? Aí que nós falamos, se eu tivesse conhecido a casa espírita antes, se alguém tivesse falado isso antes. Às vezes até falaram, pode ser até que nós não tenhamos ouvido. Então, a função da adolescência é questionar suas tendências e aptidões frente ao que recebeu em termos de educação, o que lhe possibilitará assumir sua evolução enquanto espírito imortal. O adolescente irá questionar, e nós vamos ajudá-lo
a encontrar a sua própria fonte de mágoa e estabelecer o que é bom e o que é ruim. Não se esqueçam, a ascendência moral tem que vir de nós. Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos essa reformulação da nossa relação com o adolescente para ajudá-lo a repensar quem ele é, ele se perde. E, para a gente fechando, né? Esperar demais do outro e a consequente falta de aceitação do que esse outro pode ser são ingredientes constantes nos relacionamentos difíceis. Pois o desejo que impera é sempre o de modificar aquele que pensa ou faz diferente de nossos padrões. Diante de tantas exigências, não há espaço para educação. A educação termina onde começa a exigência. Então, que fique para nós um alerta. Nós esperamos muito, muito mesmo, uns dos outros. Nem todos nós estamos prontos para o nível de exigência que o outro aponta. Nós precisamos criar em nós essa capacidade de melhorarmos, ouvindo o que o outro traz para mim como uma crítica construtiva, prestando atenção no que as pessoas dizem, aonde está o meu erro, analisando os medos que trago e por que eu não me modifico. Mas nós que exigimos demais do outro, temos que lembrar, nem sempre o outro não faz porque não quer, às vezes não consegue, às vezes ainda não internalizou. Ele vem de muitos mundos, eles vêm de muitas histórias. Nem todos conseguirão da forma como nós iremos exigir. Mas, como foi dito antes, aprender a ouvir para poder aprender a falar. E o adolescente à casa espírita. O bom amigo Hermann, ele sempre diz assim: para diluir quaisquer sofrimentos, trabalhe no bem, estude e confie. Então, o papel do adolescente na nossa casa sempre será o trabalho no bem. Para isso, ele precisa estudar. O trabalho no bem a casa oferece. O estudo também. Sabe o que compete a cada um de nós, que já passamos a nossa adolescência? Ajudar esse jovem a confiar nele mesmo. Ajudar esse jovem a confiar nas pessoas. Porque nós não sabemos o que traz na sua bagagem. Ajudar esse jovem a confiar nos talentos, como diz a parábola, que ele recebeu. Porque se ele reencarnou, foi dado a ele talentos. Fazer esse jovem acreditar que os valores que ele traz consigo, se são errôneos, haverá tempo de mudança. Fazer esse jovem acreditar em valores que estão para além do que hoje a nossa sociedade oferece a ele. Porque esse jovem de hoje é que vai ajudar a geração seguinte. E a geração seguinte. E lembre-se, um dia nós vamos voltar. Então é melhor que essa sociedade já esteja um pouco mais organizada. Para isso eu tenho que começar hoje. Então o adolescente na casa espírita, ele precisa ganhar confiança. E isso é conosco. Que o nosso evangelho, ao ser passado para esse jovem, traga o sorriso que a gente vê nessa foto. Traga o acolhimento que a casa possa oferecer. E que ele saia daqui. Mesmo que ele não continue, porque uma hora o adolescente sai mesmo que ele tem que estudar, ele tem que fazer tanta coisa. Mas que em algum momento lá da caminhada dele, ele lembre de onde aquilo tudo começou. E um dia ele deseje, se não voltar àquele local de origem, mas ele dar seguimento por onde ele for, porque ele ganhou a confiança. Então que o Evangelho do Cristo possa trazer para esse espírito tudo aquilo que ele necessita, para se libertar das mágoas que ele carrega. Esse é o nosso papel junto ao adolescente na casa espírita. E o adolescente que aqui está, nós rogamos a Deus que possamos ter força para que ele saia confiante, trabalhador do bem, através dos estudos que ele possa receber. Agradeço a vocês. Muito bom. Não deveria nem de terminar, não é? Temos tantas dúvidas, tantas coisas, e lembrar da nossa juventude, da nossa adolescência, se tivéssemos também a doutrina espírita ou a associação médico espírita trazendo temas assim tão importantes para auxiliar cada um de nós. Obrigado, Dirce.
pelas suas palavras. Então vamos passar agora às perguntas, para que possamos também cada um compartilhar com a visão, né, e com o sentimento de cada um sobre o tema proposto para hoje. Uma pergunta. Doutora Dirce, boa noite. Primeiramente, agradecer à senhora pelas falas aproadas e norteadas para o nosso entendimento e consciência. Um detalhe: 2 filhos, mesmo pai, mesma mãe, um com um fator cognitivo que vai embora, fora de série, facilidade de aprender tudo. Criados no mesmo ambiente, em compensação, o outro, digamos assim, um roda presa. Ele não sai do lugar. Sendo Deus justo, qual a problemática em um e o outro serem diferentes nisso aí? Se a educação foi a mesma. Então, pelo que eu entendi, ambos foram estimulados ao aprendizado. Um avançou, o outro ficou ali no mesmo lugar, né? Então a gente recorre lá ao Livro dos Espíritos, tá? A bagagem que eles trazem. Talvez já chegue aqui com a ideia da valorização da educação. O outro precisa ser estimulado nesta valorização. E ocorre, às vezes, uma coisa muito nociva, seu Lima, nas casas: a comparação. Um acaba sendo comparado ao outro. E adivinha? Normalmente os elogios vão para quem? Para aquele que avança, para aquele que tem a facilidade. Tá? E nesta comparação, olha seu irmão, veja isso, veja aquilo, eu posso estar mexendo em memórias do outro espírito, o que não consegue avançar. Então ele não é estimulado emocionalmente, ele é estimulado intelectualmente. Um bom colégio, né? Ou às vezes até um colégio simples, mas a cobrança que os pais fazem, as mesmas condições, mas no momento em que ocorrem as comparações, eu começo a diminuir, a fazer uma baixa de estima no outro. Quais são os medos que o outro tem? Eu vou dar um exemplo bobo. Digamos que o outro tem a mesma capacidade intelectual do irmão, mas que ele traga nas suas memórias alguns erros que ele fez em existências passadas com seu intelecto. E ele tem medo de avançar intelectualmente porque ali está um dos tropeços que ele levou. Digamos que o outro, que não consegue avançar, tenha sido sempre aquele que foi estimulado a estudar, mas apenas para ter uma profissão. Ele nunca entendeu direito o valor da educação, ou seja, o que esse espírito traz na sua bagagem. Então é aquilo que falávamos, aprender a ouvir, ou melhor dizendo, né, aprender até a olhar quem é esse espírito. Então nunca, jamais comparar, nunca, jamais conversar em termos, seu irmão é assim, faço tudo por você, você... Não, jamais. Mas começar a olhar o que acontece com você, qual é seu medo, quais são suas dificuldades. Pode ser que seja um espírito que tenha aptidões outras e que não vejam na educação formal o mesmo valor que nós vemos. Nós entendemos que mesmo que eu seja um artista plástico, eu tenho que estudar. Mesmo que eu seja um ator de teatro, eu tenho que estudar. Mas algumas pessoas até acham que são profissões que basta eu ter a minha arte, o meu dom. Se eu não tenho o meu dom, se eu tenho o dom, para que eu vou estudar? Mas, sim, eu tenho que estudar, você tem que aprender um pouco mais. Então é preciso eu olhar e buscar a melhor compreensão de quem é esse espírito e não apenas apontar o erro desse espírito.
mas apontar a dificuldade que ele traz para avançar. Outro que já foi, que siga com Deus, né? Cada vez mais. Haveria uma terapia para isso? Você diz em relação ao filho ou aos pais? Ao filho? A medicina acadêmica teria assim uma solução? Então, em casos assim, normalmente seria a questão da psicologia, né? A terapia. Que às vezes o filho chega na terapia e nós vamos percebendo que é a base familiar que precisa ser ajustada. Por isso, quando você perguntou, né, quem? Tá? O que nós o que nós orientamos é isso. Que primeiro seja levado o jovem para uma conversa, para um atendimento. Isso não é nem terapia. As primeiras consultas não são terapêuticas, tá? São de um conhecimento. Se ali é detectado que um dos pais, ou os pais, ou o contexto familiar, está numa daquelas questões que nós falávamos, medo do abandono dos pais, infantilizando esse filho, exigindo e não educando, que nós colocamos ali, né? Estimulação do erro e da menos-valia desse filho. Então, quem vem para a terapia são os pais, é a família, ou um, dois, porque às vezes, né? Obrigado. Temos mais outro. Obrigado, Disse. Achei uma maravilha a palestra. Acho que foi muito importante esse tema, principalmente na Casa Espírita. Hoje a gente tem uma enxurrada de informação. A nossa geração, para a gente assistir um show, a gente precisava de correr atrás de um vinil ou de alguma informação. Hoje essas crianças recebem num clique no celular, veem mais de 1000 shows ao mesmo tempo. Então, por isso que eu acho que eles perdem tanto tempo na mídia social e também nos equipamentos de internet e comunicação. A enxurrada de informação é muito grande. E a gente vê que na Casa Espírita ainda temos uma ideia, muitas vezes, de que é necessário um adolescente perfeito, um sucesso de criança, um sucesso de adolescente, um sucesso de jovem espírita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse excesso de expectativa que os pais geram sobre esses adolescentes e esse excesso de informação que esses adolescentes recebem e ainda não sabem usar bem. Hoje a gente vê a medicina, tanto na parte de psiquiatria quanto na parte de psicologia, bem já, né, bem assim, consolidada a ideia de que temos um excesso de informação e a gente não sabe o que fazer com isso. Como adulto, né, eu, por exemplo, dentro da minha profissão, chega tanta informação que eu não consigo ler tudo. Isso já com uma definição de profissão. Imagina uma pessoa que não tem a profissão definida e uma enxurrada de informação. Então, as duas perguntas seriam essas. Primeiro, o excesso de informação, como eles fazerem com isso, como serem um espírita jovem de bem, e o que fazerem com a expectativa da sociedade, a expectativa dos pais, do colégio, dos grupos sociais, porque um aparece melhor no selfie, um tira uma nota melhor, um está com uma disposição física melhor e ficam se expondo o tempo todo. Então está se usando muito mal esse excesso de informação. Queria que você falasse um pouco sobre isso e a expectativa absurda que se tem desses jovens hoje e a falta de ídolos, né? Que como tem uma expectativa enorme, quem vai ser o ídolo deles? Não, né? Não existe. Não há ídolo. Não. O ídolo é a internet mesmo. A internet em si, né? Se a gente for olhar lá na Gênese, Kardec e a espiritualidade, né, através de Kardec, mostra que o materialismo ele é uma necessidade dentro da evolução do nosso planeta. Então, conviver, né, com esse materialismo, tá, passará pela nossa própria educação. Porque senão nós estaríamos lá na época das cavernas. Então, todo esse avanço tecnológico, tudo que hoje nós estamos vendo, faz parte mesmo do processo de modificação. Mas teríamos que aprender a lidar com. Uma época também conversando, conversando não, foi uma orientação que surgiu, o Dr. Helmer colocava que a própria internet é um movimento necessário para todos nós, até nos processos de comunicação, de ligação. Nós não estamos mais cada um num ponto do planeta. Hoje nós estamos todos ligados e interligados, né? Mas ainda não sabemos lidar com tudo isso daí. Então, eu acho que um dos maiores problemas do jovem hoje com a internet ainda passa por nós adultos. Porque nós também, quando pegamos um aparelhinho daquilo, nós não queremos largar também não, né? Nós ficamos ali. Se a gente deixar para a gente assistir uma série, nós também vamos ficar. Então, o que ocorre?
Nós, adultos, ainda não sabemos lidar com essa enxurrada de informações que chegam, com essas tecnologias. Com isso, nós não soubemos limitar os nossos filhos. O que acontece hoje? Crianças muito petititicas já têm celular que eu não consigo comprar. E aí eu pergunto, por que entregar aquele aparelho na mão de uma criança? Aí os pais tentam bloquear algumas coisas para a criança não acessar. A criança aprende como desbloquear aquilo muito mais rápido do que qualquer um de nós e vai acessar. Com isso, um dos maiores problemas que nós vimos foi isso. Nós não aprendemos a lidar com a tecnologia porque, como falou, nós éramos na época do vinil, né? E hoje é do Spotify. Com isso, o que acontece? Nos empolgamos também. E quando os nossos filhos passaram a querer esses dispositivos, nós apenas entregamos os dispositivos a eles, mas não aprendemos mais. Eu vou colocar uma palavra bem pesada, tá? É inadmissível eu falar que eu não consigo que meu filho durma na hora necessária porque ele não deixa o celular. Me diz uma coisa, é difícil eu tirar esse copo e guardar? Quem paga a conta daquele celular? Quem deu aquele celular? Então, quem tem que limitar aquele celular, se o filho não está conseguindo, sou eu. Se eu deixo na mão do meu filho e sei que ele compulsivamente irá utilizar esse celular, então eu preciso ajudá-lo, não é punir, não é castigo, não é negociar. Se você não fizer isso, eu vou tirar o seu celular. Por favor, não façam isso. Porque isso demonstra a minha própria capacidade de lidar com aquilo dali. Se não fizer, eu tiro o seu celular. Não. Olha, você não está conseguindo dormir. Eu vou te ajudar a dormir. Eu não vou tirar seu celular, não. Eu vou te ajudar a dormir. Você está com dificuldade porque isso é assim mesmo. Se deixar, eu também, como adulta, ficarei lá olhando. Mas eu, como tenho outros compromissos, eu sei a hora de parar. Mesmo que eu não consiga. Então, eu vou te ajudar. Eu tirarei o seu celular à noite, deixarei até uma certa hora, que eu acho que é saudável para você e para toda a família, e lhe entrego amanhã. Vamos aprender a usar esse aparelho. Eu sei que não é fácil, tá, minha gente? Sentada daqui é ótimo de falar, mas no dia a dia eu sei que é difícil. Então, aprendemos a limitar o que é utilizado pelo jovem, passa também pela nossa ideia do que é dizer sim ou não para o outro. Regular o que é assistido, regular o que chega de informação, analisar esse aparelho junto com esse filho. Hoje é tudo interligado. O Juan me corrija se eu estiver errada. Hamilton também. Se eu fizer algo no meu celular hoje, vai ficar registrado no meu histórico aqui. Se tiver sincronizado, vai ficar registrado. Então, a tecnologia, vejam bem, a tecnologia, ela dá todos os caminhos para que eu possa ajudar o meu jovem. Se tiver sincronizado, eu sei. Se alguém abrir meu celular, vai saber o que eu utilizei. Se eu abrir meu computador, vai saber o que eu utilizei no meu celular. Por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. Tá? Se estiver sincronizado. Eu tenho como bloquear programas. Eu tenho uma série de coisas, porque não tem como mais fugirmos disso. Vai avançar. Essa informação vai chegar assim. Mas ajudando esse jovem a promover as escolhas e mostrando para ele o que pode e o que não pode, já que ele ainda não consegue fazer essa escolha sozinho, ainda vai ser uma responsabilidade nossa. E o que fazer com tanta informação que chega? É aquilo que nós falamos, ressignificar a sua relação com o seu filho. Na nossa época, os nossos pais ressignificavam da seguinte maneira: não pode, não pode, não pode, acabou. Tá? Hoje não. Vamos lá, você está assistindo o quê? A série X. É mesmo? O que tem essa série? O que você gosta nela? Por que você... porque às vezes as pessoas falam. Hoje, por exemplo, ouço muitas pessoas falarem e gostam de uma série chamada Maria Madalena, né? Mas as pessoas... A gente... É mesmo legal, tá? Mas eu não pergunto, o que tem essa série? Fala sobre o quê? O que tem lá que te atrai tanto? Aí os nossos filhos falam para a gente assim: assisto a série X. O que tem lá que te atrai tanto nessa série? Como é que ela é? Como é que ela deixa de ser? Eu preciso ouvir o que ele está extraindo daquela informação, porque segurar a informação não tem mais como segurar. Mas eu tenho que saber o que ele extrai de lá. O que ele pega lá. O que ele olha tanto? Ele fica vendo muito o blog, o site, o youtuber X. Por quê? O que tem naquele youtuber que o meu filho tanto gosta? O que ele se identificou nele?
Então eu tenho que ir atrás dessa informação, até para poder conversar. Se eu descubro que é algo que não é tão bom assim, aí vai ter que ter a negociação. Diga, né? Então você poderia trazer um pouco de entendimento para a gente com relação a essa é uma época que a tecnologia está auxiliando a depurar o livre-arbítrio, onde tantas coisas estão nas mãos nossas, a depurar, e no sentido de dependência ou de ansiedade, porque antes a gente ficava preocupado com o namorado ou a namorada que ia chegar, né? Com a conta para pagar, a carta, né? Hoje você fica ansioso num clique, se alguém disse ou não. Isso, né? E depurar o livre-arbítrio seria, assim, dar oportunidade de escolhas. Exatamente. Né? Outra questão que eu fiquei pensando sobre o que você falou é com relação a entender o que está acontecendo, né? E acompanhar o que está acontecendo. Isso. Será que isso também poderia ser uma preparação para ajudar nesse livre-arbítrio, para que os jovens entendam que na escolha que está tudo nas mãos dele, também está no pensamento? Isso. Porque se ele abre num clique, é porque ele pensou e gostou. Por isso e quando desencarnar, onde que vai estar o clique? No pensamento. Como é que vai ser isso? Por isso que o planeta avança para a regeneração. Hoje, lembra que nós falamos? O outro me legitima. Por isso que quando eu ponho uma foto lá e eu fico esperando os likes, gostou, gente? Eu estou falando linguagem de vocês, tá? Eu fico esperando os likes, é sinal de que eu sou importante, é sinal de que eu sou amado. Não é não, tá? Like não é sentimento, like é like. Like é uma mãozinha, né? Colocando lá. Então, eu sou famosa, e se eu sou famosa, então eu sou feliz. Se eu sou feliz, então está tudo bem. E aí, como aquilo acaba, no dia seguinte eu preciso de mais, gerando essa frustração, a depressão, atrapalhando o meu pensamento, atrapalhando a minha livre escolha, o meu livre-arbítrio de ser quem eu sou de verdade. E não atrás de uma imagem. E não atrás de uma coisa que, só porque as pessoas admiraram, eu posso dizer que eu sou importante? Não. O meu livre-arbítrio passa por eu conhecer quem eu sou. E não para o outro dizer quem eu tenho que ser. Aí os nossos jovens estão se perdendo. Porque toda hora eles querem que alguém diga para eles quem eles são. Com isso, tanta ansiedade. Aí eu desencarno. Chego lá, o meu pensamento não foi bem preparado aqui, né? O que eu vou ficar buscando? O que eu vou ficar procurando? Estou encarnado. Estou vindo de um outro momento, de um outro contexto de história. Está tudo me convidando para eu melhorar, mas eu estou preso ainda na minha autoimagem. Viu, crianças? Vocês ficam presos olhando para vocês mesmos e não para a vida. Vocês ficam presos olhando para uma outra pessoa que vocês julgam que é bacaninha e que, lembra que nós falamos que aqui no planeta Terra ainda é assim? Um precisa do outro, mas não da maneira como está sendo agora. Um precisa do outro para avançar. O que vocês estão fazendo? Estão olhando que se o outro tem a roupa bonita, está na cidade bonita, tem alguma coisa que é bacana, eu quero aquilo ali que o outro tem. Não. Procure saber o que você pode ter. Porque é o meu pensamento que conduz a minha existência. O homem de bem é porque ele pensa. O homem de bem é porque ele reflete. E nós precisamos ajudar essa geração a sair desse contexto. Mas isso é um avanço. Não tem mais como a gente parar. Nós temos que ajudá-los a pensar. Por isso eu preciso saber quem eles admiram, porque os ídolos deles são de 5 minutos. Mas eu tenho que saber quem eles admiram. E se a gente for pensar, apesar de serem ídolos de 5 minutos, todos têm um perfil muito parecido. Todos que eles seguem na internet têm algo muito similar um com o outro. Só que não duram mais como os nossos, né? Que duravam uma eternidade. A gente colava cartaz na nossa parede, né? Aquela coisa toda. Tá? Então, só repassando, né? É ouvir e ver o que os nossos filhos estão a ouvir e ver. E tentar entender por que é isso, para poder ajudá-los.
É educá-los de que eles estão olhando para a imagem do outro e esquecendo de olhar para a própria imagem. E quando olham para a própria imagem, é só se tiver aplauso. Se não tiver, eles acham que não estão bons. E o outro ponto, né, que não foi perguntado, mas acho que a gente tem que colocar, é a educação da sexualidade. Porque eles estão absorvendo muitas ideias confusas. Sexualidade, minha gente, não estamos falando de homossexualidade. Sexualidade é a busca, né? Porque eles estão absorvendo contextos muito confusos ainda. É confuso para nós, imagine para eles. Mas nós temos que parar e pensar e ouvir e ajudar os nossos filhos a se entenderem consigo mesmo.